Bem, muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de 12 de Abril com uma ordem do dia especial. É sempre especial o dia em que recebemos os membros do Governo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela vossa presença aqui entre nós. Nós temos hoje uma sessão longa, com duas partes, com uma primeira ronda de audição ao Sr. Ministro da Cultura na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e uma segunda parte ainda da audição regimental ao Sr. Ministro da Cultura. Começávamos então pela audição do Sr. Ministro da Cultura, na sequência do requerimento, como disse, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sobre o atraso na publicação do despacho que determina os montantes a atribuir às candidaturas apresentadas em 2022 ao regime de incentivos do Estado à comunicação social regional e local. Dávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fernanda Velez, para fazer a apresentação deste requerimento. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o período de apresentação de candidaturas ao regime de incentivo do Estado à comunicação social regional e local no âmbito do concurso de 2022 terminou a 15 de abril de 2022. O despacho que determina os montantes a atribuir essas mesmas candidaturas foi publicado apenas a 24 de março de 2023. Ou seja, o Governo precisou de quase um ano para definir e atribuir o montante de 1.084.253,72 € distribuído por 5 CCDRs. Sr. Ministro, esta não é a primeira vez que o Governo não cumpre o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei nº 23 de 2015, de 6 de fevereiro. Na verdade, os despachos que determinaram os montantes a atribuir nos anos de 2019, 2020 e 2021 também só foram publicados nos anos seguintes, respectivamente, 2020, 2021 e 2022. Porventura, o Sr. Ministro desconhece que este incumprimento prejudica o regular funcionamento dos órgãos de comunicação social a serem abrangidos por estes apoios? É que estamos a falar de pequenas entidades, na sua maioria, que são obrigadas a esperar meses e meses pelo resultado de uma candidatura. Ora, essa situação não origina apenas incertezas, mas custos acrescidos e, sobretudo, afeta o planeamento orçamental do ano seguinte, num setor que enfrenta uma crise que se vem arrastando e agravando ano após ano e que põe em causa a sustentabilidade de muitos órgãos de comunicação social. Este incumprimento do Governo afeta a existência de uma comunicação social livre e independente, basilar para a democracia. Por um lado, devido à sua função de escrutínio dos poderes políticos, entidades privadas e públicas e, por outro lado, pelo seu papel de proporcionar uma informação de qualidade e de confiança aos cidadãos. Sr. Ministro, será que nos poderá dizer qual a razão que está na base deste atraso, que já é uma prática recorrente dos governos socialistas? Será que Vossa Excelência prefere que no nosso país exista uma comunicação social fraca e carenciada? Sr. Ministro, pergunto-lhe ainda, mantém a intenção de avançar com uma revisão do atual sistema de incentivos conforme consta no programa do seu Governo? Caso mantenha essa intenção, quando é que prevê avançar com esse processo? Gostaríamos igualmente de saber se os interessados por esse diploma em causa vão poder participar nesse projeto de revisão, nomeadamente através das associações representativas do setor. Ou Vossa Excelência vai optar por decidir sozinho, sem ouvir ninguém? Sr. Ministro, o período de apresentação de candidaturas ao regime de incentivos à comunicação social regional e local para o ano 2023 abriu, como sabe, no passado dia 1 de março, de acordo com a lei. Nesta data, as candidaturas do ano passado ainda não tinham sido aprovadas nem comunicadas aos seus proponentes, ou seja, nenhum projeto tinha sequer iniciado. Estamos perante uma situação insólita e reprovável, pois as entidades prepararam novas candidaturas, desconhecendo se as relativas ao ano passado seriam ou não viabilizadas. Este facto assume a maior importância, uma vez que o regulamento dos apoios dispõe de regras muito claras em relação à acumulação de projetos. O Grupo Parlamentar do PSD tem conhecimento da existência de uma carta assinada por várias associações, nomeadamente a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Associação Portuguesa de Radiodifusão e a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, uma carta que é dirigida à Vossa Excelência, pedindo o adiamento do prazo de entrega de projetos dos incentivos do Estado até 15 dias após a publicação do despacho que determinou os montantes a atribuir às candidaturas de 2022.
Também nos é dado saber que até ao momento não houve do seu Ministério qualquer resposta a este pedido. Depois de um atraso de meses e meses por parte do Governo, o Sr. Ministro vai ou não permitir que as entidades candidatas ao regime de incentivos à comunicação social regional e local para o ano de 2023 tenham mais alguns dias para apresentar as suas candidaturas? Por último, gostaríamos de saber quando é que vai ser publicado o despacho que determina os montantes a atribuir às candidaturas deste ano. Esse despacho vai ser publicado em 2023? Exatamente quando? Ou será, à guisa do que tem acontecido, só será publicado em 2024? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Tem também a palavra, durante os próximos 5 minutos, o Sr. Ministro da Cultura para responder. Sr. Ministro Pedro Adão e Silva tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Fernanda Velez. E queria falar com a total clareza sobre este tema que acho importante, em primeiro lugar, dando conta do papel que reconheço fundamental da imprensa e da comunicação social regional e local. É, por um lado, um garante de pluralismo naquilo que é a oferta informativa em Portugal, é um garante de proximidade. É uma comunicação social que tem uma abordagem distinta e diversa à realidade daquela que é oferecida pela comunicação social de âmbito nacional e também um garante de autonomia até em relação aos grandes grupos de comunicação social. Este regime de incentivos que aqui nos traz hoje tem um papel importante e eu acho que é também fundamental que percebamos de que é que estamos exatamente a falar, porque são um conjunto de incentivos de natureza diversa e também com impactos orçamentais distintos. Este regime visa a modernização dos órgãos de comunicação social, visa a acessibilidade e promover a acessibilidade, o desenvolvimento de parcerias estratégicas no território com as escolas, com as IPSS, com aquilo que são as realidades locais e também muito importante a promoção da literacia mediática, que é uma necessidade cada vez mais premente. Dito isto, há também uma outra dimensão que tem a ver com o procedimento que, de certa forma, a senhora deputada descreveu em parte, que preside a atribuição destes incentivos. As candidaturas, como bem deu conta, abrem em março, depois são analisadas pelas CCDRs, o que é uma novidade relativa, tem alguns anos. De seguida, são comunicadas, o resultado dessa análise é comunicado à Secretaria-Geral da PCM e o que acontece, e isso é mesmo um aspecto singular e que explica os atrasos e aquilo que tem acontecido, é que o despacho que fixa a dotação é posterior às candidaturas. Este procedimento tem naturalmente uma enorme vantagem, que é alinha aquilo que é a dotação com aquilo que foi o montante das candidaturas, mas tem uma enorme desvantagem, que aliás a senhora deputada referiu a outro propósito, mas a expressão é mesmo essa, que é o planeamento orçamental. É muito difícil nós termos um sistema em que aprovamos as candidaturas ou recebemos o montante das candidaturas e depois aprovamos um despacho com a dotação e isso ter alguma previsibilidade orçamental. Parte da explicação para o que se passou no ano passado reside precisamente aí. A inscrição no Orçamento de Estado da dotação para o sistema de incentivos à comunicação social era de 4 milhões de euros. No entanto, aquilo que foi o volume das candidaturas superou esse montante. Superou porque, por exemplo, por dois motivos muito importantes, há sempre encargos dos anos anteriores que transitam para aquele ano económico. Só para ter ideia, em 2022 pagámos candidaturas desde 16, porque as candidaturas também são elas próprias feitas ao longo de vários anos. Portanto, tivemos despesa desde 16 a ser paga em 22 e não apenas as candidaturas do ano imediatamente anterior, que aliás corresponderam só a 36% da dotação. Portanto, os encargos são encargos de vários anos e, também muito importante, a rúbrica mais pesada neste conjunto de incentivos é o porte pago.
hoje em dia já tem outro nome, são os incentivos à leitura de publicações periódicas, mas é aquilo que nós conhecemos como porte pago. O porte pago em 22 teve uma despesa de 3.572.000 euros. Como eu dizia há pouco, a dotação que estava inscrita no Orçamento de Estado era de 4 milhões. E, portanto, para ser claro, houve aqui um problema que a dotação que estava prevista esgotou-se e o facto de ser esgotado não é independente da lógica que preside a este sistema. O que é que nós fizemos? Fizemos um reforço orçamental, o que levou a que a execução deste sistema de incentivos no ano de 22 tenha sido de 4.500.000 euros. Cerca de 4.500.000 euros. E, portanto, na verdade, nós reforçámos o orçamento, executámos mais do que estava previsto, mas, com toda a clareza lhe digo, a dotação revelou-se insuficiente para aquilo que era o conjunto de candidaturas. O que é que nós queremos fazer e o que é que já fizemos em relação a 23? Na verdade, são 4,6, eu há pouco dizia 4,5, até um pouco mais. Portanto, a despesa efetiva foi 4,6 quando estava orçamentado 4 milhões, ou seja, nós não estamos a introduzir aqui nenhuma poupança nesta matéria. O que é que nós fizemos já e o que é que pretendemos fazer em relação ao ano económico em que nos encontramos? No Orçamento de Estado, a Sra. Deputada recordar-se-á certamente, reforçámos a dotação para esta rúbrica. Portanto, reforçámos crescendo 12,5% para os 4 milhões e meio. Por outro lado, já temos neste momento alguma indicação das candidaturas depois da análise preliminar feita pelas CCDRs e julgamos que aquilo que está orçamentado está em linha com o que é previsível que aconteça em 23. O nosso objetivo e o nosso compromisso é cumprir a recomendação da Assembleia da República de publicação do despacho no mesmo ano económico, ou seja, o facto de termos reforçado o orçamento permite-nos alinhar o ano económico e o ano das candidaturas para, no fundo, contrariar isto que tem sido esta trajetória em que vamos assumindo encargos de vários anos e, com isso, há, objetivamente, uma dificuldade em introduzir previsibilidade orçamental nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as Senhoras e Senhores Deputados. Este requerimento que hoje aqui nos traz esta audição aponta como facto fundamental o atraso que existiu nas candidaturas relativamente a 2022. Ouvimos com atenção as explicações do Sr. Ministro, que agradecemos, mas, no entanto, não podemos todos deixar de lamentar que estes atrasos existam, atrasos que nenhum de nós deseja. Com efeito, o Decreto-Lei que regula o regime de incentivos do Estado à comunicação social local e regional é um instrumento muito importante de desenvolvimento, inovação e sustentabilidade destes órgãos de proximidade e que está articulado num conjunto de tipologias que têm um papel relevante, desde o desenvolvimento digital ou tecnológico, ao apoio à acessibilidade, às parcerias estratégicas entre órgãos, à literacia para a comunicação. Ora, o OE 2023, como aqui já foi referido, reforçou em 2,5% o financiamento dos incentivos à comunicação social, regional e local, não só através destes incentivos diretos, como também naquilo que já foi aqui referido, o incentivo à leitura, o antigo porte pago, que é uma forma também de apoiar estes órgãos. E ainda aquilo que é a expedição das publicações de informação geral para as regiões autónomas. Contudo, o sistema mediático tem sofrido grandes alterações e os órgãos de comunicação social de âmbito regional e local enfrentam hoje desafios particularmente difíceis, ao nível não só do financiamento, como também da procura, a diminuição de assinantes, leitores, de ouvintes, e cujos efeitos sistémicos fazem sentir de uma forma em dominó. Ora, há indicadores recentes que nos alertam para um contexto extraordinariamente complexo, onde a sustentabilidade e mesmo a sobrevivência de alguns destes órgãos começa a estar em causa. Destacamos o escasso investimento em publicidade, com uma queda muito grande, estimada na ordem dos 80%, com a fuga para as grandes companhias que estão na internet, a GAFA.
Acerca também disso, os novos hábitos de consumo, a utilização de smartphones, as plataformas na internet e também ainda não se pode deixar de acentuar que tudo isto se reflete de uma forma particularmente grave no que diz respeito ao interior do país e às regiões de baixa densidade. Esta realidade não é exclusiva do nosso país, é uma realidade global. E a reflexão sobre este panorama é uma preocupação não só desta Comissão, como tem sido uma preocupação enunciada muitas vezes pelo próprio Sr. Ministro. E, neste sentido, está inscrito no programa de Governo e também no OBE para 2023 a revisão de alguns diplomas legislativos, como uma lei da imprensa e mesmo este que hoje aqui nos traz, o regime de incentivos do Estado à comunicação social, regional e local. E é sobre este presente e futuro, Sr. Ministro, que eu gostaria de lhe colocar algumas questões. O digital é uma realidade na imprensa, cuja transição importa apoiar e incentivar, mas também regular. Hoje a informação circula em grande parte em novos canais, a título de exemplo o vídeo ou o podcast, e há reconhecidamente uma lacuna nos mecanismos de certificação para sites de mídia que afeta não só a sua identificação e registro, mas afeta também a supervisão dos conteúdos aí veiculados. Este é um problema visceralmente associado também à desinformação, à proliferação de notícias falsas, aos discursos de ódio. Mais grave ainda quando é dissimulado em sites que parecem informativos, competem e afetam a comunicação social criteriosa e independente, pondo em causa a sua sustentabilidade, quer seja a nível nacional, quer seja a nível local e regional. A União Europeia tem estado muito atenta, com um pacote muito forte legislativo nesta matéria. Algum desses têm sido transpostos para a nossa legislação. Há pouco tempo vimos a regulamentação das plataformas em linha e o combate à pirataria. E importa também que esta harmonização ao nível dos Estados-membros seja conseguida. Há ainda, contudo, um caminho a fazer e a primeira pergunta que gostava de colocar, Sr. Ministro, é se estas alterações legislativas irão neste sentido também no que diz respeito à regulamentação em ordem no domínio do digital. Paralelamente, a defesa da democracia e uma comunicação social forte é indissociável da literacia mediática. O combate à desinformação passa também por aqui. A capacitação de públicos, promover o consumo de informação de qualidade e isto radica, sim, numa educação para a comunicação social, o que é também uma das tipologias que está inscrita no regime de incentivos à comunicação social. E, neste sentido, eu gostava também de reforçar que isto existe também ao nível do Plano para a Literacia Mediática, que está inscrita no OE, com um foco muito preciso. A minha segunda questão é esta, e com isto termino. As medidas previstas de revisão do quadro legislativo são necessárias, são oportunas, muito oportunas. O Sr. Ministro gostava de lhe perguntar também como é que prevê este cronograma e que caminhos aponta para a articulação, que nos parece extraordinariamente vital, entre as diversas medidas que estão aqui em causa, no seio de um tecido legislativo nacional e de acordo com o europeu, que tem que ser um tecido legislativo coeso e coerente nas suas transversalidades das políticas que vai promover. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Damos a palavra também durante os próximos 5 minutos para responder ao Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou-me concentrar, na verdade, nos dois pontos que deixou para o fim. Um que se prende com o enquadramento regulatório e legislativo e um segundo sobre o aspecto mais específico da literacia mediática. Talvez começando pela literacia mediática, para reconhecer naturalmente que é uma necessidade não de hoje, mas que se tornou talvez mais premente do que nunca, em relação à qual há muitas iniciativas muito interessantes já dinamizadas por vários órgãos de comunicação social, por exemplo, em articulação até com as escolas, que acho que devia ser explorado e potenciado, que, como deu conta, uma das dimensões, um dos tipos de apoios que existe no contexto deste regime de incentivos é precisamente para projetos que promovam a literacia mediática e, portanto, quando nós falamos destes regimes de incentivos ligados a órgãos de comunicação social em concreto, não são abstrações, há projetos de facto já existentes
e que devem ser potenciados e dinamizados, mas também, como sabe, o Governo inscreveu no seu programa esse compromisso de criação de um Plano Nacional para a Literacia Mediática. E sobre isso, a decisão que tomamos não foi a de criar uma estrutura alternativa, uma nova estrutura direcionada apenas para a literacia mediática, foi, pelo contrário, integrar o programa da literacia mediática no quadro do Plano Nacional de Leitura. Porque isso, por um lado, permite potenciar aquilo que já são dinâmicas existentes nesse contexto e permite, nomeadamente, utilizar a rede de bibliotecas e de escolas para a promoção da literacia mediática. Julgo que isso cria sinergias interessantes e é sempre mais eficaz e também mais eficiente do que criarmos novos planos com novas estruturas. Esse é o objetivo e é nisso que estamos a trabalhar ainda durante o ano de 23 e que, no fundo, também leve mais longe aquilo que já existia, que era e que já existe, a criação da própria plataforma para a literacia e para a educação para os média em linha, o LEM. Segunda dimensão da sua questão. Eu julgo que todos partilhamos dessa ideia, e quando digo todos partilhamos dessa ideia, acho que devemos tirar as consequências dessa partilha. É que há um significativo anacronismo naquilo que são os mecanismos regulatórios em relação à comunicação social vigentes. Há várias dimensões de anacronismo, quer seja naquilo que tem a ver com a rádio, com a televisão, com a imprensa, e talvez seja boa altura de refletirmos e agirmos em relação a esse anacronismo do enquadramento regulatório. Grande parte da regulação e do enquadramento legislativo que existe para a comunicação social não previa ou não prevê em toda a sua extensão aquilo que é hoje o papel dos canais não lineares e do online. Então, acho que essa adaptação tem de ser feita, acho que gera equívocos e inibe a possibilidade de adaptação dos órgãos de comunicação social ao novo contexto. Eu julgo que isso é um repto que pode ser lançado ao Parlamento. É no Parlamento que se devem tratar essas questões e julgo que era uma boa tarefa para esta legislatura aqui na Assembleia da República, revisitar muita da legislação, que não quero agora entrar em detalhes, porque acho que nem sequer é útil começar por identificar alguns exemplos concretos de anacronismo nos mecanismos de regulação dos mídias, mas julgo que todos os senhores deputados conhecem, até pelas audições que têm feito, de vários atores no setor, conhecem bem aquilo que são os obstáculos que existem e os anacronismos existentes, e julgo que era uma tarefa que o Parlamento poderia assumir, e o tempo da legislatura é o tempo adequado também para que isso seja feito com ponderação, com reflexão e com resultados que permitam ultrapassar as barreiras que hoje de facto existem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura, Excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Cultura. Começo por apresentar os meus cumprimentos a Vossas Excelências. Apesar de algumas questões terem já sido colocadas, não posso deixar de as fazer, também, pois são questões que muito nos importam. Esta audição, requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, deve-se ao enorme atraso na publicação do despacho que fixa os montantes atribuídos às candidaturas apresentadas em 2022 ao regime de incentivos à comunicação social regional e local. Trata-se de apoios outorgados pelo Estado a entidades da área da comunicação social nos regimes de incentivos à comunicação social regional e local que visam o emprego e a formação profissional, a modernização tecnológica, o desenvolvimento digital, a acessibilidade, o desenvolvimento de parcerias estratégicas e a literacia e educação para a comunicação social. É de notar que o período de apresentação de candidaturas ao regime de incentivos do Estado à comunicação social regional e local, no âmbito do concurso 2022, terminou a 15 de abril de 2022. Apesar da explicação que o Sr. Ministro deu à Sra. Deputada do PSD, lembro que um ano é já passado e os jornais regionais e as rádios locais estão em desespero. Não quero deixar de referir que o Chega acompanha o PSD
quando considera que, e cito, esta atitude por parte do Governo é inaceitável, incompreensível e reveladora da pouca ou nenhuma atenção que o Governo dá aos meios de comunicação social, nomeadamente os de âmbito local e regional. Fim de citação. E que este atraso, e volto a citar, prejudica muitos órgãos de comunicação social em todo o país, jornais regionais e as rádios locais, comprometendo a eficácia e a sustentabilidade do setor. Fim de citação. Recorde-se que as associações de imprensa e inspiração cristã, Portuguesa de Imprensa, Portuguesa de Radiodifusão e de Rádios de Inspiração Cristã criticaram esta terça-feira o desrespeito do Governo por atrasos na publicação do despacho sobre apoios ao setor. Estas associações de mídia disseram, e cito novamente, lamentar profundamente que o Governo não tenha ainda publicado o despacho legal que permita proceder ao pagamento dos montantes dos projetos cofinanciados ao abrigo do regime de incentivos à comunicação social regional e local referentes a 2022. A AIC, a API, a APR e a ARIC informam que, inacreditavelmente, continuam à espera que seja assinado o despacho conjunto dos Ministérios da Cultura, da Coesão Territorial e das Finanças, despacho que permitirá que o GEPAC possa fazer a liquidação dos incentivos dos projetos instruídos no ano passado. Volto a lembrar, Sr. Ministro, que as candidaturas foram entregues em março de 2022 e que os processos se encontram retidos. Assim sendo, o Chega questiona-o sobre quais os motivos pelos quais o Governo ainda não publicou o referido despacho e quais os prejuízos efetivamente causados ao setor da comunicação social e a todos os que no mesmo trabalham, incluindo as suas famílias, pelo que neste particular se impõem os comentários do Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra também para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já respondi a todas as suas perguntas, foram exatamente as mesmas da Sra. Deputada do PSD, portanto, eu já respondi, posso repetir, ipsis verbi, o que disse. Há uma coisa que lhe tenho de dizer, porque a Sra. Deputada do PSD não disse a mesma coisa, é que o despacho já foi publicado. Portanto, não compreendo sequer como é que o Sr. Deputado repete as perguntas que o PSD faz e a única coisa que acrescenta é uma coisa que factualmente não é verdade, é que o despacho já foi publicado a 24 de março. E, portanto, quanto ao resto, são exatamente as mesmas respostas que dei há pouco ao PSD, reconhecendo, por um lado, a singularidade deste processo, que de facto é muito particular e gera problemas de previsibilidade orçamental, e repito isto porque isto é fundamental. Se nós tomarmos como medida da importância que atribuímos a um determinado setor, aqui no caso, correspondendo ao regime de incentivos que existe, aquilo que efetivamente foi executado, em 22 nós executámos cerca de 14% mais do que estava orçamentado, porque estava orçamentado 4 milhões e executámos 4.629.000 euros. E, portanto, nós executámos mais, reforçámos, inclusivamente, no final do ano de 22, reforçámos esta dotação para executarmos mais. Portanto, nós não deixámos de executar. E as entidades recebem, porque estão, de facto, a receber projetos de vários anos. Eu reconheço que as candidaturas entradas em 22, essas sim, o despacho só foi aprovado em 23, mas nós não gastámos menos dinheiro com a comunicação social regional e local em 22 do que em 23. Aliás, gastámos um montante significativo acima do previsto. E, portanto, isso queria clarificar, peço desculpa. Eu não, quer dizer, como já disse, acho que nós temos esta questão dos encargos, temos de facto o crescimento muito significativo daquilo que foi gasto com o regime de incentivo à leitura de publicações periódicas, que em 21 foram 2.600.000, em 22 foram 3.500.000, aliás um pouco mais, portanto isto é dinheiro que efetivamente beneficia os órgãos de comunicação social, regional e local, que são fundamentais pelos motivos que eu também elenquei há pouco. Mas há, aliás, outros aspectos que eu gostava de partilhar com os senhores deputados, que se prendem, por exemplo, com a distribuição regional dos apoios, que é também ela muito assimétrica. Eu acho que estas matérias suscitam
questões. As candidaturas aprovadas, o valor das candidaturas aprovadas é sistematicamente, isto tem a ver com a iniciativa das entidades que se candidatam, mas é sistematicamente superior no Alentejo e no Norte por relação às restantes regiões do país. E, portanto, isto suscita também alguma reflexão. Acho que é também interessante perceber porque é que exatamente isto acontece. Em Lisboa e Val do Tejo são muito baixo o valor de candidaturas entradas. Isto é importante porquê? Porque, de certa forma, este mecanismo que nós temos, como dizia, tem esta fragilidade que diminui a previsibilidade e o planeamento orçamental, e diminui a fragilidade e o planeamento orçamental contra aquilo, agora para simplificar, que é o interesse do Ministério da Cultura, porque acaba por ter de fazer um reforço numa dotação e é sempre vantajoso nós sabermos exatamente o que é que vamos precisar, mas também permite alinhar aquilo que são as candidaturas que entram e aquilo que é a despesa efetivamente feita. Se nós tivéssemos, se calhar, mais rigidez, não podíamos ter este alinhamento. Quanto ao ano de 23, repito aquilo que eu também já dei conta. Por um lado, nós reforçámos em 12,5% o orçamento para estes incentivos e, portanto, temos uma dotação que, tendo em conta aquilo que nós sabemos agora sobre o padrão das candidaturas, não irá criar problemas muito significativos e, por outro, eu assumo o compromisso de cumprir a recomendação da publicação do despacho ser no mesmo ano económico, o que significa que em 23 vamos ter 2 despachos. Aquele que já foi publicado, está publicado no Diário da República, foi publicado em março, e um outro que queremos publicar. Quanto à revisão, que a senhora deputada há pouco tinha feito essa questão, já têm sido recebidos contributos através das CCDRs e, com base também nesses contributos, vamos rever o sistema de incentivos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim de... Não chegamos. Damos a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro da Cultura. Sr. Ministro, certamente conhece as enormes dificuldades em que vive o setor da comunicação social no nosso país, tanto a nível regional como a nível local. O panorama, no nosso entender, é bastante preocupante. Hoje não existem jornais impressos em mais de 188 concelhos do nosso país, o que equivale a, no total, 59%. Os jornais são feitos maioritariamente com recurso aos meios digitais e só abrangem 151 concelhos, o que significa menos de metade do seu total. Grande parte do território nacional vive num desastre noticioso sem qualquer tipo de informação local específica, e isto ainda é agravado no interior do nosso país, como nós sabemos, pode não ter acesso àqueles que são os meios digitais e, no nosso entender, não podemos ignorar esta realidade. A Iniciativa Liberal é, por princípio, contra a atribuição de subsídios na área da comunicação social, porque estes têm um efeito perverso, conduzindo àquela que será a domesticação dos jornalistas, e por isso temos a convicção de que o jornalismo necessita, acima de tudo, de empresas fortes, com uma economia a crescer e com a carga fiscal a diminuir. Mas para isso compete ao Governo cumprir o que a lei determina. É certo que a legislação em vigor prevê incentivos concretos aos órgãos de informação do âmbito regional e local, determinando que os montantes a atribuir sejam fixados por despacho de ministros que tutelam as áreas das finanças, da comunicação social e do desenvolvimento regional. Quando do debate do Orçamento de Estado para 2023, o Governo fez propaganda em torno do aumento na ordem dos 12,5% dos incentivos a estes órgãos de informação, mas acontece que o despacho para o pagamento de 2022 se atrasou em demasia, quando já existiam candidaturas para 2023. E isto torna o futuro dos meios de comunicação social portugueses, designadamente no interior do país, ainda mais incerto e preocupante, e por isso temos um conjunto de perguntas para lhe fazer relativamente a este tema. Perguntar ao Sr. Ministro se os incentivos à comunicação social
regional e local em 2022 terão sido atrasados devido a um veto do Ministério das Finanças. Pergunta se tem consciência de que este atraso torna as pequenas empresas jornalísticas, sobretudo as que estão situadas nas zonas mais pobres e deprimidas, numa situação ainda mais precária, e por último, como é que o Governo tenciona combater o preocupante deserto informativo existente nas diversas regiões do nosso país. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que a Sra. Deputada ficou aí um bocado desconfortável com o próprio paradoxo em que começou a entrar na sua intervenção, porque, por um lado, há um risco de domesticação da comunicação social se depende dos apoios públicos. Por outro, como é que estamos de apoios públicos. Eu já expliquei o essencial do mecanismo e do procedimento que ajuda a compreender o que é que se passou, não é, neste ano, e sendo muito claro, por um lado, acho bom termos essa sensibilidade que, é verdade, temos um seríssimo problema de deserto informativo em partes do país, temos uma comunicação social que tem problemas sérios de sustentabilidade, mas não sei se a solução para esses problemas passa por o Estado reforçar o seu papel. Eu isso partilho, porque acho que há riscos óbvios se isso acontecer, de alguma tutela ou de risco de tutela política nessa matéria, e eu já tive a oportunidade de o dizer, aliás, logo na minha primeira vinda aqui ao Parlamento. Julgo que devemos ser muito prudentes nessa relação entre, desde logo, a tutela da comunicação social, que é o Ministro da Cultura que tem neste Governo, e preservar esse espaço de autonomia e de pluralismo para a comunicação social, e reconhecendo os problemas que o setor enfrenta, que são problemas muito sérios, são problemas transversais ao mundo ocidental. Também devemos, com prudência, olhar para o Estado como solução e a dependência dos apoios públicos como solução. Não é disso que estamos a falar quando falamos de incentivos à imprensa, à comunicação social local e regional. É um regime de incentivos, apesar de tudo, bastante circunscrito e que tem um propósito e um fim muito definido e importante, que passa pela modernização tecnológica do setor, pelos planos de literacia, pelas parcerias no território, que são uma forma de enraizar e de dar sustentabilidade também aos órgãos de comunicação social regional e local. Mas quanto à sua pergunta, veto das finanças, não, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer, em 23 aumentámos a dotação, mas em 22 reforçámos a dotação. E, efetivamente, os órgãos de comunicação social e locais e regionais receberam, no total, em 22, 4.629.000 euros no âmbito deste sistema de incentivos, quando estava orçamentado 4 milhões. Portanto, não há aqui veto nenhum das finanças. Eu percebo que é fácil essa desculpa do veto das finanças, mas não me ouviram ainda a usar essa desculpa e não tenho nenhuma razão para a utilizar, e nomeadamente nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para esta primeira ronda de audição a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Ministro. Esta questão é um bocadinho mais abrangente do que o prazo de abertura de candidaturas ou não, tem a ver com a perspectiva destas associações e destes órgãos de comunicação social local e regional, de que não são sozinhas capazes de combater o deserto informativo que existe no país e que têm a sua sustentabilidade em risco por diversas razões. Eu tenderia a concordar. Tivemos ontem um jornal nacional inteiramente editado por um chat de inteligência artificial,
e é um sinal de que a desvalorização do trabalho dos jornalistas e o trabalho da comunicação social, regional e local tem perspectivas que são perspectivas de risco. E, portanto, a minha pergunta é se o Governo está ou não disponível para reconhecer que há um risco de sustentabilidade para estes órgãos de comunicação social que são essenciais à democracia e à coesão territorial e regional até, e se está disponível para rever com as suas associações representativas os modelos de apoio aos órgãos de comunicação social regional e local. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei o que é de responder, porque eu já respondi a essa pergunta. E na Antiguidade Clássica havia uma escola de céticos, que eram os pirronistas, que tinham uma característica que eu acho muito interessante, que é, quando lhes era feita uma pergunta, essas pessoas que acompanhavam o Pirro de Elis continuavam a responder à pergunta mesmo quando o interlocutor já não estava presente. Isso é uma forma extrema de ceticismo, mas o que é que eu posso dizer? A senhora deputada entrou, eu já tinha respondido a essa pergunta, repete a pergunta e eu não vou responder outra vez, mas naturalmente que estou sempre disponível para continuar a falar mesmo quando os interlocutores não estão presentes na sala. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos terminar esta primeira audição. Dou de novo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez. Agora para 2 minutos, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, volto a perguntar-lhe, vai responder positivamente ao pedido de alargamento do prazo feito pelas associações do setor? Quanto à revisão do atual regime de incentivos, quando estará concluída? Ao longo deste processo, tornaram-se bem evidentes as diferenças que existem entre o Governo e o Grupo Parlamentar do PSD. De um lado, um Governo laxista e desinteressado, que não tem em conta as graves dificuldades com que se debatem as empresas do setor e, como tal, negligencia o cumprimento das obrigações. Do outro lado, o Grupo Parlamentar do PSD, atento e preocupado, que sistematicamente interpela o Governo para a necessidade de respeitar os compromissos por ele assumidos e cuja não observância prejudica gravemente o setor da comunicação social, nomeadamente o de âmbito local e regional. Começámos por apresentar um projeto de resolução, isto em dezembro do ano passado, recomendando ao Governo que cumpra o estabelecido na lei e publique atempadamente o despacho que define os montantes dos apoios a atribuir no âmbito do regime de incentivos à comunicação social de âmbito regional e local. Resposta do Governo, 0. Em janeiro deste ano, voltámos a insistir na resolução desta situação e endereçámos uma pergunta ao Governo em 16 de janeiro. Desta vez houve resposta. Pasme-se que o Ministério da Cultura informou que era seu propósito resolver esta situação com a maior brevidade e urgência. Estamos em abril, numa audição com o Sr. Ministro sobre esta matéria, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, o que originou finalmente a publicação do referido despacho há alguns dias atrás. Sr. Ministro, e deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza que não é com agrado que fazemos esta referência. O Grupo Parlamentar do PSD preferia muito mais que o seu Ministério fosse diligente no cumprimento das obrigações assumidas e fazemos votos para que esta situação não se repita. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. A deputada Joana Mortágua fez um sinal de interpelação à mesa. Quer fazê-lo agora ou após a resposta? Quer fazer agora, Sr. Presidente. É a palavra, Sra. Depois dar a oportunidade. Apenas para, se tiver a oportunidade, recordar ao Sr. Ministro que está aqui para responder a perguntas e não para interrogar como é que os grupos parlamentares organizam os seus deputados em cada audição. Eu estava aqui na minha ronda para fazer uma questão ao Sr. Ministro, a obrigação do Sr. Ministro é responder à pergunta que eu faço na minha ronda, independentemente depois do que entender politicamente responder sobre ela, mas não fazer comentários sobre a organização dos grupos parlamentares nas várias audições e nas várias comissões que acontecem no Parlamento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica registado. Eu acho que eu considero que todas as perguntas são legítimas, mesmo quando as perguntas são fora do enquadramento daquilo que estamos a discutir. A resposta do Sr. Ministro, ou da Sra. Secretária de Estado, ou de qualquer outro membro do Governo,
é uma resposta sempre com enquadramento político, seja ela qual for, tem uma leitura política e é a resposta que entendeu dar. Pronto, não, é assim que temos que entender sempre as respostas. O Sr. Ministro quer Não, quero dizer, porque naturalmente eu não fiz nenhuma consideração política sobre a legitimidade ou a importância da questão, tanto assim que já tinha respondido à questão, não posso deixar de fazer uma consideração sobre o facto de um membro do Governo vir a uma determinada hora ao Parlamento, os senhores deputados não estarem presentes, entrarem a meio e repetirem perguntas que já foram feitas. Eu isso, desculpe, não me inibirei nunca de fazer nenhuma consideração e acho que deve ser feita, e não é nem a primeira nem a segunda vez que isso acontece, e portanto foi só isso que eu queria deixar aqui claro. Continuarei a falar, mesmo que o interlocutor não esteja presente, ou repetindo coisas que já tinha dito quando o interlocutor não estava presente. E portanto, esta reunião começava às 10 da manhã, a senhora deputada, certamente por razões politicamente atendíveis, chegou tarde e repetiu uma pergunta que já tinha sido feita. Foi só isso que eu chamei a atenção, uma prática que se repete aqui no Parlamento e em relação à qual não me inibirei de fazer comentários. Muito obrigado. Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra. Sr. Presidente, eu repito, enquanto Presidente da Comissão e responsável e representante desta Comissão e dos deputados nesta Comissão, eu queria deixar elaborado um protesto pela maneira como o Sr. Ministro está a dirigir-se aos deputados, a um órgão de soberania, perante o qual o Sr. Ministro vem aqui na qualidade de fiscalizado e não para tecer considerações sobre a organização dos grupos parlamentares, a quem o Sr. Ministro tem a obrigação de responder quando é questionado, independentemente das perguntas serem feitas 1, 2, 3 ou 4 vezes, e muito menos de ser considerações sobre a hora que os deputados entram ou deixam de entrar na sala. Eu fiz uma pergunta, estava aqui para ouvir a resposta e não tenho e o grupo, nem o meu grupo parlamentar nem o Parlamento tem de ser respeitado, porque o Sr. Ministro está aqui para ser fiscalizado, não é para anotar a hora que os deputados entram na sala. Sra. Deputada, fica registado. Eu penso que não vale a pena fazermos um caso desta situação. A Sra. Deputada até é Vice-Presidente desta Comissão. Sabe perfeitamente que a relação... Sabe, claro que sabe, e sabe perfeitamente a relação que temos nesta Comissão com todos os deputados e a compreensão que temos, até com os grupos parlamentares mais pequenos, que têm por isso acrescidas dificuldades num Parlamento que se organiza com, salvo erro, 14 comissões parlamentares, mais grupos de trabalho, mais subcomissões. Eu acho que não vale... Certo, eu estou a explicar a todos. E, portanto, não vale a pena fazermos um caso desta situação. O Sr. Ministro... Bem, eu acho que não houve aqui nenhum desrespeito ao Parlamento. Eu quero dizer que até sou daqueles que, quando as pessoas que aqui vêm, as entidades que aqui vêm, levantam, como ontem, a Sra. Deputada não estava, mas achei que a intervenção do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol roçava o limite do aceitável e fiz questão de dizer ao Presidente do Sindicato, eu dou-lhe já a palavra, Sra. Deputada, que estava no Parlamento e que os deputados estão de boa fé no Parlamento e que ninguém tem o direito de colocar em causa a boa fé dos deputados quando estão a fazer uma lei. E aqui é a mesma coisa. O Sr. Ministro tinha respondido a essa questão. Naturalmente que houve outras ocasiões em que repetiu a resposta. Desta vez, preferiu sublinhar que já tinha respondido a questão e não respondia. Não vale a pena fazer um caso sobre essa situação. Sr. Deputado, é novamente para a condução dos trabalhos já. Tem a palavra. É assim, porque eu repito e direi quantas vezes for preciso, porque é um precedente que não se abre ou não se pode abrir. Os deputados fazem as perguntas que entendem. O Sr. Ministro responde ou não responde daquilo com que entende. Não pode ser considerações dizendo que se recusa a responder à pergunta porque a reunião começou às 10 da manhã, a deputada não estava cá da outra vez que o assunto foi mencionado e, portanto, recusa-se a responder à pergunta. Não pode fazer isso. Da mesma maneira como outros deputados aqui, e eu tenho estado a acompanhar a audição, porque o Sr. Ministro já desconhece que é possível acompanhar audições à distância, eu tenho estado a acompanhar a audição e sei que já houve outras perguntas que foram repetidas, às quais não foram dadas a mesma resposta. E, portanto, o Sr. Ministro não pode, por respeito ao Parlamento, recusar-se a responder uma pergunta fazendo considerações sobre a hora que um deputado entra ou sai da sala. Ponto final. E é isso que o Sr. Presidente tem que transmitir ao Sr. Ministro. Acho que todos já percebemos isso, Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Ministro, pretende responder à Sra. Deputada Fernanda Sim, Velez? naturalmente.
Sim, vamos cumprir, já, repito, essa intenção. Nós assinámos um despacho que envolve 3 áreas governativas, que envolve análise de serviços de 3 áreas governativas e, portanto, todo este procedimento é complexo e tem, de facto, esta singularidade que merece reflexão, tem vantagens e importantes desvantagens também. Mas sim, vamos cumprir e, portanto, vamos ter um segundo despacho no ano de 2023. Quanto à sua outra questão sobre o alargamento de prazos, neste momento, tendo em conta aquilo que é o valor das candidaturas apresentadas, elas estão em linha com o que aconteceu no ano transato e, portanto, eu não vejo que essa necessidade se coloque. Estão em linha e até estão em linha do ponto de vista também regional, ou seja, nem sequer há grandes diferenças no comportamento das candidaturas entre regiões e nas regiões ao longo do tempo. E, portanto, para já não vejo que isso seja uma necessidade. O que é necessário é, na verdade, alinharmos aquilo que são as candidaturas com os anos económicos, sempre com esta ressalva, as candidaturas são executadas ao longo de vários anos e, portanto, as candidaturas de 22 não são executadas em 22 e as de 23 não são só executadas em 23, é também isso que cria esta questão, mas temos uma margem orçamental que julgo que nos permitirá gerir a questão em 23 e alinhar este sistema, reconhecendo a sua importância e sempre naturalmente em articulação com os representantes do setor, que aliás já têm sido ouvidos e auscultados. Eu próprio já recebi as associações noutro quadro, mas também no contexto das CCDRs têm sido feitos chegar um conjunto de posições e também ao GEPAC, e é com base nessas que trabalharemos na revisão do sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores Deputados, podíamos só fazer aqui um intervalo de 3 minutos. Voltamos a seguir não há segunda ronda nesta questão, não há segunda ronda. Isto ficou combinado que entre todos os grupos parlamentares que era esta grelha com uma única ronda. 3 minutos, voltamos a seguir para a segunda audição do dia. Muito obrigado.